Fala, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre adenocromo. É adenocromo ou adenocrome. Tem gente que fala do jeito, tem gente que pronuncia, né, de outras formas, mas ele é mais conhecido como adenocromo. O que é o adenocromo? O adenocromo ele é uma substância. Olha só, ele é uma substância. Imagina como é que eles conseguiram descobrir isso, né? Só imagina como é que eles conseguiram descobrir isso. É uma substância que ela só pode ser extraída quando o ser humano tem que estar vivo, e além de ele estar vivo, ele tem que estar sob um grande estresse físico e emocional. O que quer dizer isso? Bom, vou dar um exemplo. Isso foi muito encontrado ou retirado nas grandes guerras que nós tivemos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Prisioneiros que eram utilizados em experimentos médicos era extraído, tá? E até hoje tem rumores que dizem que as crianças que são desaparecidas, eles utilizam elas para fazer isso, tá? Para retirar o adenocromo. E para que é utilizado esse adenocromo? Tem alguns estudos científicos que dizem que eles são utilizados como se fossem drogas, tá? Como se fossem drogas, como se fosse ali um LSD, um êxtase, entendeu? Que apenas uma gotinha, não precisa ser uma gota, né? Você só um milímetro de proporção desse líquido já é o bastante para você ficar horas e horas, por horas e horas, de um jeito psicodélico, né, passando por efeito daquela droga, tá? E o interessante é que quando a gente fala sobre isso, né, sobre glândulas, né, eu não sei ao certo onde é que fica essas glândulas, tá? Depois eu vou dar uma pesquisada, eu vou colocar aqui para vocês, mas quando a gente lembra de antigamente, né, dos vampiros, né, que eles vinham com aqueles dentes deles e mordiam o pescoço, né, eu não sei se é no pescoço, mas se essas glândulas forem no pescoço, a gente imagina por que o vampiro ele morderia o pescoço da pessoa, a pessoa com medo, né, com aquele grande medo, e aí ela vai lá, morde, ela sente aquela dor, então ela está no estresse físico, no estresse mental. E aí, será que o vampiro ele não mordia porque ele já sabia que tinha aquele líquido, né, que é o adenocromo, que ia ser liberado, então ele mordia para sugar aquele líquido, né? E outra, tá? Mais uma coisa. O adenocromo dizem que ele também ele ajuda no rejuvenescimento, tá? Ele ajuda as pessoas a se manterem jovens. Então imagina, os vampiros, pela história da mitologia, vocês podem pesquisar, eles tinham que se alimentar de sangue, né? Mas sempre mordendo em locais específicos. Ou seja, devia ser onde tinham essas glândulas, né, de adenocromo. E se eles não fizessem isso, eles envelheciam, ficavam fracos, né? E poderiam até morrer, no caso, até ir para o pós-vida. E o interessante é que, né, é bem parecido com o adenocromo em relação aí quando teria um ataque, né, de um vampiro a uma pessoa, a pessoa está amedrontada, com medo, depois ele vai lá e morde, causando aquela dor. É bem interessante essa teoria, né, do vampiro com adenocromo. E até hoje dizem, tá, pessoal, que os bilionários aí, os pessoal que tem muito poder aquisitivo, eles tentam de alguma forma procurar esse adenocromo, tá? É um assunto bem conspirador, tá? Claro, eu estou falando aqui, tudo que eu estou falando é teoria, tá? Não estou falando nada que é verdade ou verídico, apenas de pesquisas que eu fiz e que eu faço, que eu acho interessante, né? Tem gente que acha besteira, mas eu acho interessante esses assuntos. E como outros assuntos, né? Vários outros assuntos que existem, né? Aquele erro na Matrix, efeito Mandela, né? Sobre vários outros assuntos aí que eu acho que é importante a gente saber, porque quando a gente vê, a gente participar, a gente vai
saber o que é aquilo ali. Ah, isso aqui é um efeito Mandela. Oh, não, isso aqui é um erro na Matrix. Né? Ah, isso aqui eu já ouvi falar, ó, adenocrome. Né? Então eu acho interessante porque se a gente souber um pouquinho de cada coisa, tanto em estudo, né, também, para a vida, né? Se a gente souber um pouquinho de cada coisa, por exemplo, chega um senhor de idade e começa a te falar sobre algum assunto. Eu paro e escuto. Porque quando eu vejo um senhor de 70, 80, 90 anos, eu olho para esse senhor e penso, a quantidade de conhecimento que esse senhor não tem e que ele pode me passar, né? E também alguma coisa que eu posso também estar passando para ele, né? Mas especialmente do que ele sabe pode me passar. Então, pessoal, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção e até a próxima.